Teve duas fases. Teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que nos 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duas contas, tudo conta então, minha. Mas você já tinha conta ou abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu chamava, eram umas continhas que não tinha pra gente nada lá. Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra, foi quando a presidente Dilma ganhou, aí eu perguntei, falei, que ele continuou ministro, né? Ele era ministro do Lula, continuou ministro da Dilma. Só para a gente voltar aqui, essa conversa que você se entendeu com ele foi em que ano? 2009. 2009. Aí o governo Lula acabou em 2010. Quando acabou o governo Lula, tinha quanto na conta, você lembra? Então, é 70 ou 80? 70 ou 80. Eu acho que a do Lula, sim, a da época do Lula parou em 70 e a da época da Dilma parou em 80. Chegou em 80. E como é que foi o uso desses valores? Porque... Depois gastou toda a campanha. Mas só foi ser usado em 2014 ou antes teve algum uso? Teve duas movimentaçãozinhas que o Guido me pediu, uma de 5 milhões para me investir numa empresa e uma de 20 milhões que eu mandei para uma conta que um ano depois voltou. Eu não sei para que foi esses 20 milhões, até tanto que um ano depois voltou, da mesma conta para o mesmo lugar. E essa de 5, eu comprei eu comprei uns bonde, umas debêntures de uma empresa, que depois não pagou, inclusive foi convertido em ações e perdeu o dinheiro. E foi ele que indicou para você comprar. Você não sabe por que ele... Qual a relação dele com essa empresa? Não sei. Tá nos anexos aí. Chamava Pedala. Equipamentos esportivos. Pedala e equipamento esportivo. Eu acho que era um negócio de internet. Então foi ele que pediu, né? Isso. Então, aí tirando essas duas... Eu acho que era negócio de internet. Venda pela internet. Venda pela internet. Tá. Ok. Então chegou a 70, por aí, mais ou menos no final do governo Lula, e o ministro Guido se manteve no Ministério da Fazenda com a eleição da presidente Dilma. Isso. E o esquema continuou. Fazer um negócio... A única coisa é que ele pediu para me abrir outra conta. Foi aí a primeira vez que eu desconfiei que o dinheiro não era dele. Eu também não sabia se ele estava falando aquilo, enfim, para me induzir a pensar que não era dele. Aí quando trocou o governo... que esse negócio dele é relativo, porque o que ele vai fazer depois com o dinheiro... eu não sabia. O seu trato era com ele. Meu trato era com ele. Eu digo assim, meu trato sempre foi com ele. Não era com o partido, com campanha? Não. Mas quando eu digo assim, quando terminou o governo Dilma, eu não me lembro qual foi o primeiro... Terminou o governo Lula, qual foi o primeiro negócio que nós fizemos no governo Dilma, que eu fui depositar na conta, e ele falou, não, agora tem que abrir outra conta. Eu falei, por que abrir outra conta? Ele falou, não, essa conta aqui, ela é da conta do Lula. Essa aqui tem que abrir uma para Dilma. Isso. Aí eu falei, Lula, Dilma, foi até onde eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, mas vem aqui, eles sabem disso? Curioso, né? O Lula sabe disso, a Dilma sabe? Ele falou, não, sabe sim, eu falo tudo para eles. Tanto é que sempre que eu ia lá no Ministério, não sei, mas, sei lá, quando passava um certo período, sei lá, 1 mês, 2, 3, eu sempre pedia para tirar um extrato e levava para o Guido. Para mostrar a continha e tal, não sei o quê. Aí ele pegava aquilo, dizia ele que ia mostrar para o Lula, ia mostrar para a Dilma. Ele ficava com aquele papel pronto. Tá. Então, uma coisa, porque você chegou a mencionar lá a gente está aqui em 2009, mas você chegou a falar que em 2014 ele foi tudo utilizado para a campanha. Mas em 2000, se tinha uma parte que era do Lula... Milhões, fora isso. Mas tinha uma parte que ele separou bem, né? Isso aqui é Lula, isso aqui é Dilma. Isso. E como é que foi feito quando ele pediu para abrir essa outra conta? Não, eu abri outra conta. E começou a depositar lá? Comecei a depositar lá e tal. E a antiga? Ficou com aquele dinheiro? Ficou lá com aquele dinheiro. Sempre que eu ia lá, eu levava os 2 extratos. Ó, ministro, está aqui os 2 extratos. Tal. Ele olhava, entendia ali.
tinha época que ganhava dinheiro, tinha época que perdia, porque às vezes aplicava num bonde, numa coisa, não só ganha, né? Mas enfim, uma ação cai de preço. Ele olhava pouco ali, ele não se concentrava muito naquilo, ele olhava, botava na pasta dele lá e tudo bem. E ficou lá esse dinheiro, e nunca mexeu. A única vez que ele mexeu foi essas 2 vezes. Entendi. Até quando chegou a campanha. Aí quando chegou Mas quando ele falou isso aqui é Lula, isso aqui é Dilma, ele falou de eleição, porque o Lula não foi mais eleito. Não. Eu não me aprofundei. Ele só falou isso aqui é Lula, isso aqui é Dilma. Ele falou, aí eu fui, ele falou assim, isso aqui é do Lula. Esse aqui é da Dilma. Tá. Eu não me aprofundei se era do presidente Lula, ou se é do governo Lula, ou se é do governo Dilma. Em 2014 ele usou o quê dessas duas? Tudo. Das 2 contas? Acabou. Exatamente. Das 2 contas. Ele foi até acabar o dinheiro. E isso também eu achei muito curioso. Somando as duas tinha quanto em 2014? 150 de dólar. 150, né? Isso. 150 que o dólar era 2, deu 2 e pouco, deu 300 e tantos milhões, que foi o que nós doamos.